Bem, estão gravando, acho que enquanto algumas pessoas vão chegando ainda, né? Está exatamente 7h30 em ponto, mas a gente vai começando aqui. Quer dar um oi, Carol? Quer falar alguma coisa? Neste Oi, gente. começo? Eu acho que a gente vai falando durante o curso, mas bem-vindos. Legal, legal saber do interesse de vocês no curso. Hum, Legal. não tem muito não. Acho que A tudo vai ser falado nossa. agora. Opa, tá no. Ouvindo minha voz aqui. A nossa ideia, gente, era marcar esse encontro, né? Porque tem bastante gente assim que procura o curso, mas que ainda não nos conhece direito ou não conhece o curso muito bem, né? Tem muita gente que já conhece, muita gente que vem fazer o curso porque já faz aula com a gente, ou porque teve recomendação de amigos, de professores, enfim. E aí, para essas pessoas, parece que tudo já é assim um pouco mais sabido, mais fluido, mais conhecido, né? Mas assim, às vezes alguém procurou no Google, descobre o nosso curso, ou está lá no Instagram, nunca fez uma aula, né, com a gente, e de repente se interessa em fazer um curso de formação, começa a comparar com vários outros que existem hoje em dia, e como tomar essa decisão? Como é que você escolhe qual curso você vai fazer? Né, se você está aí nesse momento da sua vida. E, E a ideia desse encontro é um pouco disso, assim, é falar um pouco de como é esse curso, falar um pouco a partir da nossa perspectiva, da história do curso, como ele foi montado, como ele é pensado, o que é priorizado nele, né? Essas coisas, para que essa decisão possa ir ficando assim mais fácil de ser tomada. Mas, pai, queria deixar você começar. Obrigado, filho. Bom, minha gente, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho, passo para o Marquinho, passo para a Carol, a gente vai montando aqui. É uma alegria ver rostos que nós já conhecemos, o Natalício, a Manuela, o Edson, também é o Tato, não é? E alguns que a gente não conhece. O Ricardo também nós conhecemos, né, Ricardo? Você viajou com a gente, eu acho. Não é? É, muito bom, um prazer. Mas é importante que vocês conheçam melhor o nosso curso, porque se você começar a fazer o nosso curso e não era o curso que você queria, nós dois vamos ficar chateados. Primeiro, porque você embarcou num curso que você não queria, depois, porque talvez pegou a vaga de alguém, e então, melhor que a gente mantenha isso muito claro. Costumamos dizer assim: enquanto você tem dúvidas, não decida nada. Então, estamos à disposição para tirar dúvidas e ver se é aquilo que se encaixa com você. Nós costumamos trabalhar com yoga da época que ninguém perguntava que yoga é essa. Era o yoga tradicional. O yoga da época em que nós praticávamos yoga para o autoconhecimento, para que nós consigamos um pouco mais de interiorização, de um estado de presença, de relaxamento, o yoga da meditação, do estado meditativo. Este yoga performance, esse yoga que chega mais recentemente, esse yoga que se ginasticaliza, tem lá seus benefícios, enfim, tem suas vantagens, não é o yoga que a gente trabalha. Nós trabalhamos com yoga que entende que através do corpo nós podemos modificar um padrão mental. E às vezes nos chateia um pouco, nos deixa, ficamos um pouco perplexos quando o mundo mais precisa dessa abordagem tradicional do yoga, quando o mundo anda ansioso. O nosso país é um dos recordistas em remédios para depressão, para ansiedade. O mundo corre riscos de estresse, muitas doenças vêm de um sistema nervoso sobrecarregado, e o yoga tem uma grande ferramenta, uma grande resposta para tudo isto. Nós trocamos o yoga por um yoga ginasticalizado. A ginástica é muito boa. Eu sou um professor de educação física, faço ginástica, gosto, acho muito bom, mas são coisas diferentes. Quando você quer ir um pouco mais para dentro, nenhum método faz como faz o yoga. Nós começamos em 1996 na Faculdade de Educação Física da FMU. Ali eu era professor de ginástica geral da faculdade, então foi fácil a gente começar o curso lá.
Eu também já trabalhava na Universidade de São Paulo, no Centro Esportivo, nessa época. Eu comecei na USP em 1982, mas montamos na FMU. E o curso acabou se tornando um curso de pós-graduação. Foi o primeiro pós-graduação em yoga do Brasil. Mas nós organizávamos tudo, nós levávamos os professores, nós convidávamos os professores indianos, a gente levava os alunos e, enfim, a faculdade tinha lá seus problemas. Aí mudamos o curso da FMU, voltamos para a USP, depois saiu da USP quando eu me aposentei há algum tempo, e hoje o curso, ele continua sendo organizado por nós, pelo IEP, mas ele também tem a possibilidade de ser um pós-graduação. O Marcos vai explicar melhor como são esses módulos. Nós, no começo, fazíamos assim. Ele era um curso de introdução, depois quem queria isto que a gente chama de formação. A palavra formação, ela não é adequada. Nós também usamos a palavra formação por um tempo, mas hoje, em termos acadêmicos, a palavra formação significa um curso superior, uma faculdade. Um curso de pelo menos 2.200 horas. Mas o nosso curso, se você fizer por completo, ou seja, a primeira parte, que é uma introdução, e depois a outra parte de didática, ele vai ter 220 horas. E com estas 220 horas, nossos alunos passam a ter um certificado internacional, que é o certificado de Kaivalya-Dhamma e o nosso certificado do IEP. E se você quiser completar com as outras 140 horas, você faz o curso de pós-graduação. Então, ele completa as 360 horas necessárias para um curso de pós. É um pouquinho sobre isso que nós vamos falar destes módulos, tá bem? Nossa linha é uma linha tradicional, nós estamos ligados a uma escola tradicional da Índia, que se chama Kaivalya-Dhamma, fundada por um Swami chamado Kuvalayananda, que trabalha e que pesquisa a escola, né, desde 1924, é uma escola antiga que foi subsidiada pelos Ministérios da Saúde e da Educação da Índia para levar o yoga também nas escolas para os alunos. Então, essa escola foi montada com esse intuito de levar também para os indianos o yoga. E essa escola foi a escola que eu estudei, depois a escola que o Marquinhos estudou, a Carol estudou, a Deise, minha esposa, foi lá, estudou também na época que eu fui, enfim, ela continua, a escola lá está firme, enfim, e ela nos certifica. Eu vou passar para o Marquinho, para não ficar muito longo, depois a gente volta para tirar dúvidas, depois a Carol também, tá bom? Marquito, não sei se eu falei muito, se o som, filho, seu som está cortado. Pronto. Então, essa é uma primeira parte assim para dizer um pouco de onde tudo isso vem, né? Isso já vem há quase 30 anos acontecendo dessa forma. O curso com suas modificações, com suas adaptações, tanto é que tem pessoas que fazem o curso, depois de um tempo voltam para fazer de novo, porque o curso ele tem um certo dinamismo, né? E aí eu queria mostrar para vocês a nossa página do curso, que talvez vocês já tenham visto, mas ir passando um pouco por ela e falando um pouco do que compõe, né, cada uma dessas partes. Às vezes algumas coisas ficam um pouco confusas para algumas pessoas, mas qual a diferença entre as duas turmas? Mas qual a diferença do módulo um e do módulo 2, né? Até porque esse módulo um e módulo 2 é algo que a gente está trazendo, recuperando o que era feito lá atrás, mas assim, há muitos anos a gente não dividia isso em módulo um e módulo 2. Era só a capacitação e a pós-graduação, né? Agora a gente dividiu a capacitação em duas partes. A parte um que é o aperfeiçoamento, a parte 2 que é a didática, e complementa a capacitação, e depois você pode fazer a pós-graduação. Então vou passar um pouco aqui pela tela. Vocês estão vendo aqui. Bom, esse é o nosso curso de capacitação, novas turmas 2026, novas turmas porque são duas, tem uma turma que a gente chama de mensal, tem uma turma que a gente chama de online. Então já está desde 96, né, 30 anos, mais de 5.000 alunos formados, enfim, disseminando esse Hatha Yoga que a gente vai assim chamando, né, de tradicional, ou pelo menos o mais tradicional que a gente pode fazer dentro daquilo que está disponível para a gente hoje.
apoiado nesse Instituto de Cavalha Dama, isso é super importante. Bom, então, primeiro módulo. O primeiro módulo, ele chama Aperfeiçoamento em Yoga. E ele foi pensado para as pessoas que, essa divisão, né, pensada para as pessoas que não têm intenção em dar aula. Porque o segundo módulo, ele é todo apoiado na didática, prática de ensino, planejamento de aulas, né? E aí tem gente que fala, poxa, mas eu não quero dar aula, eu não quero ensinar ninguém, eu quero fazer só para o meu aprofundamento, eu quero fazer só assim, eu já pratico, ou eu quero começar a praticar, e eu quero conhecer não só a prática, mas eu quero saber aquilo que está por trás, eu quero saber sobre a história, eu quero saber sobre a filosofia, eu quero que alguém me explique essas técnicas, e não só como faz, mas para que elas servem, quais são seus efeitos, né? Quero saber sobre anatomia, fisiologia, já que a gente está falando de uma prática corporal, então conhecer melhor sobre esse corpo. E tudo isso acontece aqui nesse primeiro módulo. Esse primeiro módulo ele tem 10 encontros, quando a gente fala da turma mensal, ou isso se divide muito mais quando a gente fala da turma online, porque os encontros da turma online são semanais, eu vou mostrar isso para vocês. A primeira parte tem um certificado do IEP, um certificado do nosso instituto, do IEP. A segunda parte é o que vai complementar essas horas necessárias para a gente poder ter o certificado do Instituto de Carvalho Dama. O primeiro módulo dá a possibilidade de seguir para o segundo módulo. Tem gente perguntando, mas eu posso fazer só o segundo módulo? Eu já pratico há muito tempo, eu já fiz uma formação em outro lugar. Nesse momento não, né? Nesse momento não. Talvez um dia, mas assim, no momento não. A gente pensa esse segundo módulo como uma continuação do primeiro, e é importante que você conheça essa metodologia, né? Essa forma de praticar, para que a segunda parte faça sentido. Porque, enfim, as formações são muito diferentes, né? E a didática é uma didática apoiada nesse conteúdo da parte inicial. Bom, outra coisa que é importante é que além das aulas ao vivo, bom, as aulas são todas ao vivo, né, dentro do curso, mas além disso a gente tem alguns conteúdos extras, como a gente abre, isso eu vou mostrar de novo lá mais para baixo, a possibilidade de vocês acessarem as nossas práticas regulares daquilo que a gente chama o Roji Yoga, né, a nossa plataforma online de aulas e também as aulas presenciais. Todas elas ficam disponíveis e não só disponíveis, mas a gente também pede que seja feito um mínimo de 40 horas, porque é importante que você conheça, né, a forma assim como essas aulas são conduzidas no ambiente de práticas regulares, não só no ambiente de curso. Além de alguns conteúdos gravados, que a gente não tem, né, essas aulas previstas no curso, vão complementando os temas que vão sendo apresentados. Bom, segundo módulo, o que a gente chamaria de capacitação, né? Porque ele vem como uma complementação do primeiro, mas ele é um módulo de didática, basicamente. Ele é voltado para quem quer transmitir, principalmente, né? Mas também tem assim aulas de planejamento, né? E esse planejamento ele nem sempre é para ensinar outra pessoa. Você pode querer compor a sua própria prática. Eu não sei como é que eu vou chegar lá, né? E o que eu vou fazer quando eu estiver sozinho fazendo minha prática? Esse planejamento ele também vai te ajudar muito a saber, né, como você se planeja para montar a sua estrutura de prática, sem necessariamente querer ensinar alguém. Posso Pode falar falar? uma coisa? Posso Pode. interromper? Sim. Duas coisas. Primeiro, o fato de vocês poderem fazer todas as aulas da plataforma, sejam elas as presenciais, que acontecem na academia e tem aula todos os dias, ou elas online, e tem muitas aulas online, é muito importante. Antigamente, um professor de yoga era formado porque era um aluno antigo. Não havia uma formação sistemática. Alunos antigos se tornavam professores. Então, o professor estava dando aula, havia lá um aluno que já estava com ele há 5 anos, 10 anos, e ele tinha que faltar. Ele dizia assim: você me dá aula amanhã, ou sei lá, semana que vem. E assim era a formação. Então, essa prática regular é muito importante. Então, quando nós abrimos a plataforma para você fazer, se você fizer 2 vezes por semana, seja aula online ou aula presencial, do jeito que você quiser, você vai ter uma carga de 80 horas. E nós pedimos que vocês façam de 2 a 3 vezes por semana, ou todos os dias, se vocês quiserem. É muito importante essa prática. Mas dessa carga horária, a gente diz pelo menos 40.
Ou seja, se nós estamos dizendo que o primeiro momento do curso você tem 180 horas, na verdade são mais horas. Tem alunos que fazem muito mais, mas a gente pede um mínimo, mas nós não vamos contar esse a mais como carga horária. Nós não vamos dizer assim, ó, nosso curso tem de aulas ao vivo 90 e mais tem, sei lá, cento e tantas horas que você vai assistir. Não, a gente quer um mínimo que seria uma vez por semana, pelo menos, mas nós queremos que vocês façam muito mais. A outra questão, a gente nem sempre sabe se vai trabalhar com yoga ou não. Grande parte dos alunos que vêm, eles vêm porque estão interessados em se aprofundar no yoga, praticam e querem saber um pouco mais da filosofia e da fisiologia. Eu, por exemplo, nunca pensei que fosse dar aula de yoga, nunca imaginei que fosse dar aula de yoga. Eu já era um professor especialista, eu era especialista em natação. Minha primeira especialização depois da educação física foi em natação. Dava aula de ginástica geral na faculdade, dava aula de natação em escola, enfim. Eh, mas, de repente, a USP me chamou para dar aula. E eu, na primeira vez, disse: não, não, eu já tenho meus trabalhos, eu não queria largar nada. E depois eles me chamam de novo, porque a pessoa que eles contrataram engravidou, e aí me chamaram outra vez. Eu falei: bom, acho que eu vou trabalhar com isso. Então, muitas vezes não é expectativa de dar aula, mas acontece. Eu costumo dizer, nossas primeiras vítimas são pobres maridos, algum namorado, sei lá, uma esposa que diz: o que que você está fazendo lá? Ou às vezes na sua empresa: você está fazendo um curso de yoga, dá uma aula para ele. De repente a gente começa a dar aula. Eu fui à minha academia, eu praticava com uma professora, a dona Inês, ela era professora de yoga lá na Faculdade de Educação Física da USP quando eu me formei. E ali eu comecei a praticar yoga com ela. E depois do curso da faculdade, eu continuei praticando com ela. E uma vez a sala encheu, ela selecionou 5 alunos e disse: vocês vão naquela outra sala e vão fazer aula com o Marcos. E eu tinha certeza que tinha um outro Marcos ali que ia dar aula para gente, mas era eu. Ela falou: não, é você. Eu falei: eu, né? Não tinha aula preparada, deve ter sido um fiasco, né? E aí eu já ia sempre com uma aula preparada no bolso, né? Falei: se ela me chamar, eu já tenho alguma aula para não ser pego de surpresa. Torcia para não encher a sala, porque eu ia lá para praticar, não queria dar aula. Até que um dia um aluno disse: professor, eu gosto da sua aula. Eu nem sei o nome desse aluno, ele nem sabe o bem que ele me fez, mas eu falei: poxa, alguém gosta da minha aula? Porque eu achava que todo mundo ia lá para fazer aula da dona Inês, enfim, e de repente ele tinha que fazer comigo, mas ele disse: não gosto da sua aula. Bom, hoje eu só vivo de yoga, só dou aula de yoga, nunca pensei. Então, por isso a gente fazia o curso todo junto, não é? Mistura tudo. No começo não era, era como está agora, separado. Assim foi por uns 2, 3 anos. Pô, vamos juntar. Agora a gente volta a separar, até porque, enfim, as pessoas têm suas decisões, não é? Mas era isso que eu queria falar. Marquito, volto para você. Boa. A gente está fazendo um teste, né, dessa separação e nada garante que no próximo curso a gente não volta a juntar de novo, né? Acho que tudo depende assim de como, de, do sentido que isso faz para vocês, que são os alunos que vão fazer parte do curso. É, Então, desculpa. Na, fala. na verdade, o curso ele não muda comparar, o conteúdo não muda nada referente ao curso desse ano, né, do que foi o ano passado. É só, são dois momentos de decisão que vocês tomam, mas é a mesma carga horária, é o mesmo conteúdo, dividido em dois cursos. Bom, o certificado de Carvalho Dama, então ele é dado nessa conclusão, né, do segundo módulo. E aí ele abre a possibilidade de seguir para o terceiro módulo, que é a pós-graduação. Então tem uma espécie de uma trilha, assim, uma jornada de formação, e essa jornada de formação ela vai passando módulo a módulo, além de, né, depois de tudo isso, ou durante, enfim, ou antes, tem um monte de cursos de mais curta duração, né? Cursos de especialização, cursos de asanas, cursos de pranayamas, bandas, mudras, cursos de yoga para crianças, enfim, uma série de coisas que também compõem, né, essa trilha. Cursos de anatomia e fisiologia de diversos segmentos e tudo isso faz parte. Então, só mais um pouquinho, só Ah, do pós-graduação. Ah, nós fomos o primeiro a montar um curso de pós-graduação lá na Faculdade de Educação Física da FMU. E por um bom tempo nós éramos os únicos, depois outros cursos foram aparecendo no Brasil, eles nos convidavam para dar aula e para ajudar a montar, enfim. E ficaram vários. Depois eles também foram desaparecendo.
Eu acho que hoje, eu não tenho certeza, somos de novo o único curso de pós-graduação. Houve um momento em que nós dissemos assim, mas acho que não precisa do curso de pós-graduação. Mas depois nós sentimos necessidade. Hoje o yoga entra nas escolas, hoje o yoga entra nos hospitais, e nesses ambientes, nessas instituições, um pouco que são mais formais, elas gostam do título de pós-graduação. O SESC gostava de contratar apenas professores com pós-graduação. Se você vai trabalhar num hospital ou numa escola, eles dão muito valor para o pós-graduação. Para aquele que vai montar o seu espaço, vai dar sua aula, vai ser um personal, o pós-graduação, o título em si não é necessário. Mas é claro, o que se ensina na pós-graduação é sempre muito bom, é sempre útil. O pós-graduação, ele tem esses dois pilares, saúde e educação. A gente vai trabalhar com essas duas, enfim, vertentes. Pronto. Certo. Você pode optar, né, nesse momento por fazer só o primeiro módulo e tomar a decisão de fazer o segundo módulo depois, ou você pode se inscrever já para fazer o primeiro e o segundo módulo. Para quem pensa em fazer os dois, né, eu recomendaria já optar por primeiro e segundo módulo, porque no segundo módulo a gente vai juntar as duas turmas. Você já vai entender isso. Então são duas turmas. O conteúdo é o mesmo, o curso é o mesmo, é tudo igual, mas a divisão entre desse conteúdo é diferente. Então a turma mensal, que a gente chama de mensal, ela. Ops, alguém abriu o microfone. Pronto. Que a gente chama de turma mensal, ela é uma turma que tem encontros, assim, basicamente uma vez por mês, aos finais de semana. Então essa é a principal característica. São 7 encontros presenciais, e todos os encontros presenciais eles são transmitidos também via Zoom, ou seja, se você não vai presencialmente, você pode assistir online. E 3 encontros, ou seja, 3 finais de semana, totalmente online. Sábados das 8h30 até as 5h30 da tarde, domingos das 8h30 à 1 da tarde. Esse é o horário padrão assim desses encontros, sejam eles presenciais, sejam eles online. Aqui tem as datas, vocês podem ver depois. Início 11 e 12 de abril, ou seja, daqui um pouquinho mais de um mês, né? Daqui um mês e pouco. Então, a gente está aqui, né? Até teve uma publicação essa semana falando que estamos perto das últimas vagas. O segundo módulo, ele vai ter mais 4 encontros, 3 presenciais com transmissão online, ou seja, híbridos, e um totalmente online. E eles vão acontecer entre fevereiro e abril de 2027. Ou seja, então se você fizer os 2 módulos, tudo isso vai levar um ano. Você começa em abril, termina em abril do ano seguinte. Se você fizer só o primeiro módulo, isso acaba antes, isso acaba quando? Novembro, né? Novembro desse ano. Então, se você fizer só o primeiro módulo, você começa agora em abril, termina ainda esse ano, e o segundo módulo fica para o ano que vem. Valor, né? Então parcelas de R$ 457, 10 ou 14, se for fazer os 2 módulos. Tem uma matrícula de 240, então você faria essa matrícula agora. Não tem matrícula para o segundo módulo, é só para o primeiro. Não tem matrícula para pós, né? Então é só para o início do curso. E essa matrícula ela é feita para garantir essa vaga no curso de capacitação, e as parcelas mesmo, né, elas começam a ser pagas, e a gente começa a falar sobre isso com vocês, com quem se inscreveu, um pouco antes do curso. Só para lembrar, a matrícula é revertida em livros didáticos, tá bem? Então, o que vocês pagam depois é revertido em material, livros, tá bem? São livros importantes para vocês. Antigamente nós não tínhamos a matrícula, e entre a pessoa dizer, não, eu vou fazer o curso e começar mesmo, nós temos uma perda, e a gente começou a achar interessante que as pessoas se comprometessem com a matrícula para daí não ter essa coisa. No primeiro dia estamos esperando 100 alunos e chegam a metade. É que antes a gente cobrava a primeira parcela antes, né? Aí era um valor maior, pagava antes a primeira parcela e tinha uma reorganização. Aí a gente reverteu, né, para esse valor do. Começou a passar os livros para o material didático. São livros físicos, isso. Vocês recebem 4 livros. Carol, tá dando um eco aí. Ixi, eu vou entrar por celular.
Quatro livros que são importantes dentro do conteúdo do curso, super ligados ao conteúdo do curso. Depois, enfim, eu te explicaria isso melhor. Bom, turma online. A turma online ela tem um outro formato. Ela acontece semanalmente, quartas-feiras, quartas-feiras das 19 às 21h30, né? Toda semana ali, encontros online, sou 100% online, e cinco encontros ao longo do curso que são de final de semana. Dois desses encontros, eles são presenciais, também com transmissão online, mas você tem a oportunidade de ir lá presencialmente, a gente recomenda que vá, né? Porque são apenas dois finais de semana que são presenciais, e três finais de semana que são encontros totalmente online, também aos finais de semana, final de semana tem aquele mesmo horário da turma mensal, das 8h30 às 5h30, no sábado, das 8h30 a 1h, no domingo, encontros no IEP, lá no nosso espaço, no Campo Belo. Então são formatos diferentes, né? A turma mensal, ela tem o conteúdo mais condensado ali em 10 módulos. A turma online, ela tem esses encontros mais espaçados ao longo de 24 semanas e 5 módulos de final de semana. O módulo 2 é o mesmo, é igual, né? Não é que é igual, é a mesma aula, é a mesma turma. A gente vai juntar módulo um do mensal com o módulo 2 com o módulo um do online e vai virar o módulo 2 que aí o módulo 2 ele é sempre de final de semana, a mesma coisa, quatro encontros, três presenciais, um online, os presenciais também são transmitidos, então quem mora fora ou quem sim, só pode fazer online, não é assim o que a gente recomendaria, né? O ideal seria se você pudesse ir, pelo menos, em alguns encontros presenciais, mas pode fazer online também se, sei lá, você mora na Alemanha, né? Tem gente que às vezes faz de lugares bem distantes. Mas, né, quem mora no Brasil, em geral, costuma nos visitar, né? Vai de Natal, vai de Belém, vai do Rio de Janeiro, vai de Porto Alegre, sei lá, vai desses lugares. O valor é diferente, então o valor mais baixo para a turma online, 377 mensais, tá? É, é Ah, isso. posso Bom, falar um pouquinho? Uma coisa? pode. Ou quer? É só essa relação do online, né? Dos encontros de fim de semana, porque às vezes a gente fica cansado de olhar para a tela e aí você opta pelo encontro mensal. E aí a gente vai fazer é, a aula fica presencial, né? Mas para quem vai fazer online, mesmo os encontros mensais, tem uma pessoa contratada para fazer essa gravação. Então tem toda uma estrutura que não é pela tela do Zoom, como a gente está fazendo agora, né? Tem um microfone para a turma que está lá, para vocês ouvirem todas as pessoas da sala, e uma pessoa que vai ficar direcionando a câmera para cada um que vai falar. Então, tem pessoas que conseguem captar muito bem as aulas por Zoom, né, mesmo da sua casa. O que a gente percebeu é que pode ser muito bem captado o conteúdo, dependendo da dedicação de cada aluno. E se você tem esse espaço e consegue focar no que está sendo ensinado, a gente vai fazer o nosso possível para passar o conteúdo da melhor maneira. O que acontece é que às vezes na casa ou o ambiente que você está, você se dispersa com mais facilidade, vai dividindo tarefas ou tem outras pessoas, e aí o conteúdo você não consegue pegar tão bem. Então, precisa de uma dedicação maior de quem está ouvindo, de quem está aprendendo, e quando você está lá no espaço, não tem muita outra opção, a não ser ficar no cafezinho, que às vezes acontece, batendo papo com alguém, que também é saudável, mas a chance de observar, né, de aprender com o professor é maior. Então, só para passar como é que é esse formato do Zoom também. Acho que isso é importante porque tem uma estrutura ali que foi montada e vem sendo, né, a gente vem aprimorando isso a cada vez para que seja o mais confortável possível mesmo acompanhar de casa, mas a gente não vai na sua casa montar, né, o seu espaço. Então, assim, aí você tem que montar o seu, falar para, olha, eu preciso ficar no meu cantinho, eu preciso do meu silêncio, eu preciso, né? Mas enfim, aí é como cada um A organiza o seu lugar. Adriana está perguntando se as aulas ficam gravadas. Ficam gravadas e vocês têm até mesmo, quando acaba o curso, mais um período, não é muito longo, mas ainda você tem um tempinho para reassistir. O que a gente acha, como aquilo tudo é sequencial, se você perdeu uma aula durante a semana, aí nós
Pedimos que você assista o mais rapidamente possível, porque provavelmente a aula que você vai ter na semana que vem, ou no mês que vem, se for o online, se for o mensal, ela depende da aula anterior. Ou seja, nós vamos fazer todo um suporte da filosofia e da fisiologia para que vocês entendam bem quais são as técnicas do yoga, como são. Nós vamos apresentar as técnicas, o que são asanas, bandhas, mudras, kriyas, pranayamas, meditação, de acordo com a fisiologia, de acordo com a filosofia. Então, se você perdeu uma aula e vai deixar para assistir daqui 6 meses, pode ser que faça falta essa aula. Então, ela vai ficar gravada, você vai poder assistir, e nós queremos que você assista o mais rapidamente possível se você faltar. Antes da pandemia, se você me perguntasse sobre cursos online, eu diria que acho isso, achava, né, uma coisa, uma furado. Não, imagina, mas não é, gente. Funciona muito bem. Existe uma vantagem do mensal, essa coisa do presencial, você se dispõe durante uma semana e é muito legal, é um conteúdo consistente. Nossos cursos, na maioria das vezes, assim foram, ele é mais procurado assim. Existe uma vantagem do online, é toda semana você vai agregando um pouquinho de conteúdo por semana. Então, os dois têm suas vantagens e desvantagens. O final do dia, nós fazíamos, no começo, 4 horas. Então, nosso curso ia das 6h30 às 10h30. Era muito, os alunos não aguentam. Então, nós percebemos que é muito melhor colocar 2 horas e meia no curso que é online e ter esses encontros aos finais de semana que dá certo. Tá bem? Mas os dois grupos vão para e passo, né? Uma disciplina que foi dada nessa semana vai ser no final do mês para outro grupo e assim vai. E o Tato faz uma pergunta aqui, falando que mesmo as aulas mensais, só presenciais, ficam gravadas, não tem aula só presencial. Todas as aulas são transmitidas online também, mesmo no mensal. Tá? Então tudo que é presencial, seja no mensal, seja no online, é transmitido online para quem não puder ir. E sendo assim, né, você vai estar viajando, talvez não possa assistir online do mesmo jeito, mas vai ficar gravada, porque sendo transmitida via Zoom, a gente grava e fica lá disponível, tá? Tranquei minha matrícula em 2023, pretendo voltar. Preciso fazer o pagamento da matrícula novamente? Eu acho que sim, Francisco. Tem que conversar com a Giovana, tá? Depois eu posso te passar escrever o contato dela aqui, Eu acho porque que é tem fácil. a questão dos livros e são livros diferentes. Eu não sei, falar bem a verdade, eu não sei como é que a gente está Se o fazendo isso. se o Francisco já pegou os livros, não é? Então eu acho que já É, está. tem livros diferentes, né? Mas precisa, É, tá. Eu acho acho que que tudo fazer é. matrícula para garantir a vaga, né? E a gente saber, e a gente pode reorganizar essa parte financeira numa conversa, vendo os livros que ele tem e fazendo acertos, né? Mas como uma forma de da gente ter esse número e esse controle, talvez seja bom É, fazer a matrícula. acho que sim. Posso fazer uma A pergunta? Isabel faz uma pergunta que eu não entendi. É porque o mensal não é semanal? Eu não entendi a pergunta, Isabel. Depois você fala aqui, mas eu vou seguir aqui A Simone tem a uma nossa dúvida, linha. mas está bem baixinho, Simone, seu som. Ai, tá baixo? Peraí. Ah, muito baixinho. Melhorou. Melhorou? Deixa eu interromper aqui um pouquinho então, porque eu não estou vendo. Eu não estou conseguindo digitar. Tá. Professor Marco Pai, quero falar com ele. Oi, sou eu, Simone, do Rio de Janeiro. Tudo Tudo bem, bem? Simone? Já Pois, conversamos por telefone? Tudo pois é. bem? Bom, Você é muito jovem. Eu pensei que você fosse uma senhora, não sabia que era uma adolescente. não, é porque eu fiz o curso da FMU em 2002, 2003, não sei. Meus filhos eram pequenos. Eu quero fazer, mas eu sou uma vata. Então, essa coisa de online, para mim, eu tenho uma dificuldade, porque eu gosto de ver coisa, eu quero fazer, porque realmente, eu vou falar baixo aqui, mas aqui no Rio de Janeiro está complicado, porque assim, está virando tudo aula de rata e vinhaça com. Enfim, e eu já conheço vocês, conheço você, os meninos, não, eles eram meninos. É, mas a Carol falou que tem todo um. Porque nas aulas eu fico meio confusa com o computador, assim, eu sou meio dispersa para essa questão e nem sei se posso ir
você sabe o que aconteceu comigo, eu estou num momento delicado, então assim, nem sei se consigo ir a São Paulo em algumas vezes. Então, o presencial, Simone, o que eu acho legal Hum. é, se você puder, você vem. Se você não Uhum. puder, você vai ter essa transmissão e uma transmissão feita com qualidade, com um profissional que transmite. Você pode falar de casa com a gente, tem um som, tira as dúvidas, você vê as pessoas perguntando, enfim, tem uma interação mesmo para quem não está em casa. Então, se der para vir, você vem. Se não der para vir, você não vai deixar de assistir a aula de jeito nenhum. Quem já fez o curso uma vez, tem um desconto, eu já te falei. Aí você conversa lá com a Ded, né? Não sei quem que é, filho. É Com a Giovana. a Giovana, e aí tem desconto. Tem alunos que fazem pela segunda vez, tem alunos que fazem pela terceira vez, e nós começamos a ficar preocupados, mas eles não aprendem, por isso voltam, mas eles gentilmente disseram que não, porque gostaram. Então, eu falei, então vamos dar um desconto, né? Então, é uma alegria ter alguém que já fez. O curso, como disse a Carol, ele é dinâmico, ele muda. Nós mudamos, pessoas falam assim, vamos apostilar o curso. O curso é feito muito, todo mundo junto. Então, as aulas, eu programo as aulas, todo mundo programa. Mas a mesma aula que eu programei para dar para você, por exemplo, no presencial, às vezes no grupo semanal, é diferente, a dinâmica é diferente, o grupo é diferente. Então, tem uma interação contínua, né? Então, é assim, fazer de novo, não tenha dúvida, o curso mudou, né? E eu acho que sempre mudou para melhor. Mas eu te recomendaria isso, Simone. Pensa no presencial, e aí, se não der, você assiste online lá do Rio, se puder, você vem. E no meio do caminho você falou assim: não, eu quero mudar para o curso online, porque você pode mudar também, porque os dois andam muito paralelos. Tem algumas perguntas mais, mas eu vou seguir com a coisa aqui. Só vou Tá? Desculpa, agradecer. a Obrigada, Simone ia professor. falar. Ah, Eu só vou Fala, tá. Simone. agradecer. Obrigada, professor. Obrigado, Simone. Vou seguir aqui e vamos deixar mais algumas perguntas para daqui a pouco, porque pode ter gente que não tem nenhuma dúvida e quer sair, né? Então vou terminar aqui a nossa parte e a gente pode ficar o tempo que for para as perguntas. Bom, então acesso livre às aulas. Tem pessoas aqui que são nossos alunos, por exemplo, que não precisam mais pagar os nossos planos, né? E então ele automaticamente estaria incluso dentro já da mensalidade do curso. Se você fosse fazer o plano online, livre, né, de todas as aulas, o nosso. Eita, quem está escrevendo aqui? Do nosso aplicativo, você pagaria R$ 280 por mês. Você deixaria, né, de pagar isso e com o acesso que tem. Deixa eu apagar isso aqui. Espera aí, que alguém. Limpar todos os desenhos. Pronto. Quando você desenha na tela de todo mundo, viu? Só para avisar. Então, cuidado. A estrutura do curso está apoiada em 4 pilares, né, como eu já falei ali um pouco: história e filosofia do yoga. Então a gente vai conhecer os textos, vai saber a história, vai saber os pensamentos, vai saber sobre o yoga antigo, sobre o yoga moderno, coisas muito importantes para a gente poder embasar a prática. Anatomia e fisiologia, sistema locomotor, coluna, sistema cardiovascular, respiratório, etc. Todo esse também suporte, né, assim, científico, para a gente poder também ter práticas mais eficientes, seguras, menos dogmáticas. Toda a parte prática, e essa parte prática, ela é uma parte prática que aborda as técnicas do Hatha Yoga, então não é asanas apenas, asanas faz parte, mas você vai ter aulas de bandhas, mudras, kriyas, pranayamas, diversas formas de meditação, yoga nidra como relaxamento, quer dizer, então é uma prática. A parte prática ela é bastante abrangente, né? Entendendo que asanas, que é o que a gente vê na maioria, né, das aulas e das formações, né, são uma parte importante, mas não a única. E a didática do segundo módulo, como a gente já falou: lidar com diferentes grupos, diferentes alunos, aprender a montar uma aula, como interagir, né, com esses alunos de forma presencial, de forma online e tal. Bom, depoimentos vocês podem ler depois. Os Ah, acessos, então, estão incluídos, se eu puder incluir livros, uma coisa, gravações. Oi?
Só para incluir uma coisa nessa parte do Fala. conteúdo, porque as pessoas perguntam bastante se vai ter prática ou teoria, se é teoria ou prática, e todo encontro, seja da turma mensal ou semanal, tem aula teórica e prática. Então, uma complementa a outra. Vocês não vão fazer, ou raramente vão fazer só teoria, né? É sempre uma mistura entre os dois temas. E aí a Rosana pergunta sobre o PDF das aulas, vocês recebem sim, tá? Então as apresentações que os professores utilizam, o material que eles usam, vocês também recebem e fica disponível. O que Marquito, mais? Gravações? Oi. volta um pouquinho. Eu acho que é muito importante. Sim. Nós não somos os únicos professores do curso. O curso tem Ah, muitos tá. professores. Ótimo. Então, nós temos professores especialistas nas suas áreas, Show. nós temos a Perfeito. participação da Associação Palas Atena, a professora Lia Diskin, que é uma professora muito conhecida aqui em São Paulo, no Brasil, faz um trabalho maravilhoso. Professor Roberto Cardoso, que é um médico que fala de meditação, enfim, professores com mestrado, doutorado, pós-doutorado, Elisa Cosasa. Nós somos um time, nós não somos, não é um curso de uma pessoa, nunca foi o curso do Marcos Rojo. Se temos alguém que fala melhor sobre o Bhagavad Gita, então nós vamos trazer essa pessoa. Nós temos também a participação de professores que não moram no Brasil, como é o caso do professor Bogal, professor indiano, professor César Devesa, que mora na Austrália, enfim, é um time de 14, 15 professores. Só para responder a pergunta do Natalício, que ele perguntou, Natalício, é uma grande questão essa coisa das provas. Quando chega no pós-graduação, nós somos obrigados a fazer aquilo que a lei pede como monografia. Existe uma avaliação contínua que vai acontecendo ao longo do curso e que nós vamos percebendo as deficiências dos alunos para poder trabalhar com isso. Não tem uma avaliação formal. Nós não temos uma avaliação formal para dizer se você foi reprovado, você foi aprovado. Nós entendemos que ao longo do tempo vocês vão fazendo as aulas, a gente vai tirando as dúvidas. Nós já pensamos várias formas de avaliação, mas não sei, a gente ainda tem muitas dúvidas em fazer quantos sutras de Patanjali, quantos são os sutras, recite o Sutra 4, qual é o nome da postura, não sei o quê. Enfim, não chegamos a essa conclusão, Natalícia. Então, muito mais vocês nos avaliam do que nós avaliamos vocês, a não ser aquilo que é pedido por lei no curso de pós-graduação, que é o trabalho de conclusão de curso também. Mas vocês vão fazer planejamento, vocês vão dar aula entre vocês, isso tudo vai acontecer. Eu acho que uma forma que a gente faz, né, assim, até de certificar, o que garantia o certificado é a presença. Então, você recebendo o conteúdo, a gente consegue entregar a certificação, né, mais essa troca. E aí tem sobre a pergunta do TCC, né? Isso acontece na pós. Então, na terceira parte, na pós-graduação, aí vocês têm um trabalho para entregar, mas na primeira e na segunda, não. Essa parte dos professores é muito importante, né? Inclusive, a gente está conduzindo uma formação dentro do SESC. O SESC nos chamou para coordenar, né, uma formação, levar a formação do IEP para os educadores do SESC, que são 80 educadores. E né, dos principais assim, atributos do curso que levou, né, essa decisão de fazer com a gente é a composição desse time de professores, né? Então, professores muito renomados, professores especialistas, professores muito experientes nas suas áreas, cada um falando ali da melhor maneira possível sobre o que conhece muito, né? Então, isso é bem importante. O curso ele é muito dinâmico por conta disso também. Bom, enfim, gente, aí tem algumas perguntas aqui. Esse curso é para mim. Tem gente que nunca fez yoga na vida e de repente resolve fazer um curso de formação. Pode vir também, sempre tem alguém, né? Que não só que pratica pouco, não, nunca fez yoga na vida e talvez comece no curso. Pode ser, pode ser. Não é o mais comum, mas sempre tem alguém. Mas só para. Às vezes é muito mais legal alguém que nunca fez do que alguém que fez alguma linha, às vezes que não é exatamente a nossa, e que às vezes apresenta uma certa divergência. O que nós vamos mostrar é que você vai tirar proveito de todas as linhas, do que você já aprendeu, é ótimo que você aprendeu, e nós vamos enfocar sempre a tradição.
aquilo que vem baseado em textos de yoga. Então, se nós vamos apresentar uma postura para vocês, nós vamos dizer, essa postura vem do Hatha Pradipika, do Gheranda Samhita, isso é dito no texto de Patanjali, nós vamos dar nome e sobrenome para aquilo que a gente chama de técnica e como essas técnicas são aplicadas. Eu disse no começo, a gente vê com uma certa tristeza um pouco dessa modificação do yoga, e não necessariamente é uma confusão do Ocidente. O próprio governo da Índia hoje quer colocar o yoga como uma das atividades olímpicas, não é? Então, quer colocar o yoga nas Olimpíadas. E o yoga não tem nada de competição. Eu não entendo o que deveria acontecer numa competição de yoga. Enfim, estes desconceitos é que às vezes nos atrapalham, que a gente quer dizer, o yoga ele fica um pouco distante dessa performance, ele fica distante desta questão da aquisição de habilidades extraordinárias, enfim, o yoga é muito mais para dentro, o yoga é muito mais, ele é por definição meditação. Epa, Então, o alguém... WhatsApp da Giovana tá aí, tá no chat que eu coloquei. E essa página que eu estava seguindo com vocês, que é essa página do curso, que é onde também você faz a sua inscrição, também coloquei aqui no chat. A gente está quase um mês do curso, né? Então a gente está com meio que nas últimas vagas, assim, mais ou menos 10 vagas na turma mensal, talvez um pouquinho mais, umas 20 e poucas vagas na turma online. A turma online está com um pouquinho mais de vaga. Então, alguém abriu aqui. Opa, fechou. Mas em geral, não queremos que ninguém tome decisão sem que tenha certeza. Pergunte para a gente, telefona, fala com a Giovana, manda e-mail para mim. Meu e-mail é muito fácil, marcosrojo@iep.com.br, mas, assim, costuma lotar, até porque nosso tamanho de sala é limitado e nós temos bastante alunos no curso. A gente tem sempre bastante aluno, alguns se assustam. Na época de FMU, tínhamos 120, 150 alunos, e quando, tecnicamente, nós precisamos de alguém para observar mais, não o refinamento de uma técnica, ou vem mais professores naquela aula, ou a gente divide a turma em grupos, enfim. Mas aquilo que é um componente filosófico, fisiológico, aquilo dá para assistir todo mundo junto. Também algumas técnicas a gente faz mais em conjunto, mas não tem problema de ser muita gente, né? Não precisa se assustar com isso, que a gente está acostumado e funciona muito bem. Mas, em geral, ficam pessoas, e a gente não gosta, né, de perder alunos, mas acabam ficando de Ah, fora. Eu posso turma. falar uma coisa? Não. Eu não É sei só se eu falar ia que a falar. Flávia fez Pode falar. uma pergunta de quantas pessoas são em cada turma, né? Não são mais 120, 150, como a gente já teve na FMU, porque não cabe no nosso salão. São em torno de 70 pessoas, mais ou menos, tá? E costuma encher mesmo. Então não é para pressionar, mas é porque, de fato, nos últimos anos, as turmas elas enchem. Não estão cheias agora, talvez leve mais algumas semanas, mas assim, se você, né, já sabe ou se não sabe, fala com a gente nessas próximas 1 ou 2 semanas para dar tempo de se inscrever sem problemas. Carol. Boa, valeu. Eu só ia falar porque, que nem você foi falando no começo, né? Eu não acompanhei o curso desde o início, nem tinha nascido, mas eu acho, né? Mas quando começou, talvez na FMU, talvez já, não sei. Mas quando eu comecei, há uns 14 anos atrás, a acompanhar o curso, as pessoas faziam um curso porque queriam saber mais informações sobre yoga, percebiam um benefício na prática e queriam entender qual é essa base, toda essa filosofia, deixa eu conhecer um pouco dessa cultura, e iam descobrindo, né, maravilhados e mais surpresos sobre o yoga. Agora o yoga já está mais difundido, não é tão diferente, né? É tão estranho, digamos assim. Um pouco antes da pandemia, uns 3 anos mais ou menos antes da pandemia, as pessoas estavam cansadas dos seus trabalhos e muitos queriam fazer o curso, mesmo sem nunca ter feito yoga, para mudar de carreira e abrir uma academia de yoga como uma solução para o estresse, né, do trabalho que eles estavam. Então,
uma nova forma de começar um negócio, né? Pensando então em trabalhar com yoga, mas sem ter tanto essa experiência do yoga e fazer uma prática, ou fazer o curso com base na sua própria, para o seu próprio conhecimento. Já então interessados em dar aula. Pós-pandemia, o interesse das pessoas já era autoconhecimento novamente. Então, eu preciso de algo para mim, algo que me nutra, esse é o meu momento, por isso que o slogan é um curso para a vida, porque alguns falam assim, é antes do curso, depois do curso, porque é encantador, a filosofia do yoga é muito bonito, né? Isso vai transformando a gente, conforme a gente vai se nutrindo com essa sabedoria, com esse conhecimento. E então ver pessoas que não conhecem muito yoga e estão aprendendo e se descobrindo com o conteúdo, ou outras pessoas que já fizeram 2, 3 cursos e agora está fazendo um outro curso, ver pessoas de várias regiões, isso tudo agrega ao curso. Então, vai enriquecendo, porque não é só o conteúdo que os professores passam, mas é essa troca que vai acontecendo entre os alunos. É um momento, então a gente deixa bem próximo os alunos dos professores e espaços abertos para que vocês possam também passar o conhecimento de vocês e tirar as dúvidas durante o curso. Isso vai enriquecendo o curso também, né? Então é bom aproveitar, já que a gente tem ótimos professores, o contato com esses professores, porque cada um tem o seu próprio curso e vocês podem, através do nosso curso, descobrir toda uma linha que vocês vão querer se aprofundar, que muitas vezes, né, pode não ser com a gente ou com um dos professores que você conheceu aqui com a gente, né? Isso para nós é muito legal. Então, só fazendo essa junção de conteúdos aí. Muito bom, fez um belo resumo. Gente, assim, acho que em termos de conteúdo, né? Não sei se alguém mais tem algo a dizer, Paz quer falar mais alguma coisa, da minha parte era mais isso. Tem algumas perguntas, assim, meio que perguntas frequentes, que eu posso dar uma passada por elas, mas a gente pode ouvir as perguntas de vocês também. Mas caso alguém queira, né, não tenha dúvidas, não gostou, já percebeu que não gostou, ou já gostou e sabe o que quer fazer, né, e quer ir jantar, sei lá, fazer outra coisa, fica à vontade. E a gente Priscila levantou. abre. Desculpe, a Eu vou Priscila passar para ela, levantou. Ah, eu desculpe. sei. E estou só dizendo assim que quem, né, a gente vai entrar nessa parte das perguntas, se você achar que não tem dúvidas, fique à vontade também para desconectar, tá bom? A hora que você quiser, a gente fica aqui respondendo as perguntas que forem surgindo. Priscila, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom, professores? Bem, Priscila. Tudo bem? Vou voltar, vou dar meu testemunho. Saí do online, estou indo para o presencial de tão apaixonada. E estou com dúvidas sobre a pós-graduação. As datas, eu não consegui achar as datas da pós. Já tem? Como é que vai Já ser? tem, já tem. Vou colocar aqui para você, tá? Tá bom. Tem uma página também da pós-graduação. Deixa eu achar aqui e já Mas escrevo no chat. acho que você está falando das datas desse ano, né, filho? As Desse datas ano, né? do pós Não, não é desse ano, não. Não, É não, do. do que vai começar, né? as datas do pós que vai começar em 2027, a gente ainda não tem, Priscila, mas é um encontro por mês durante 10 meses. Ah, você quer saber em Ah, então. 2027? É. Não, não, isso não tem ainda mesmo, tá certo. Que Mas bom. assim, isso, o que o professor Marcos falou já me dá uma orientação, porque eu preciso de organizar aqui com outras coisas que estão acontecendo. Então é 2027 todo após. Sendo um encontro por mês. Tá. 2027, menos o mês de julho E e, dezembro, né? e dezembro. Dezembro tem, o que não tem é janeiro. Não, isso já me ajuda pra caramba. Tá Gratidão. bom. Que bom, Priscila, vai ser um prazer ter você de novo. Tá bom. Agora eu vou pro presencial. Obrigado. Muito bem, E boa. fala do desconto que você tem direito, tá? Opa, desconto, adoro essa palavra. Então, tem bastante. Vou ter que pegar avião para ir para aí. Então, se você fizer pela Obrigada. terceira vez, tem mais desconto. Se fizer pela quarta vez, tem mais. Se fizer pela quinta vez, você recebe para fazer o curso. Você ganha para fazer o curso. Tchau, gratidão. Valeu.
E o que quer saber mais dos livros? Então são 4 livros, tá? Um livro de asanas e um de pranayamas. Os 2 livros são do Swami Kuvalayananda. Um livro chamado A Real do Yoga, que conta sobre a história do yoga, desde a parte antiga até o yoga moderno. E um livro chamado Hatha Yoga, que fala sobre 3 textos importantes do Hatha Yoga: Hatha Pradipika, Gheranda Samhita, Goraksha Shataka. Então são livros assim muito conectados com o conteúdo do curso. Claro que tem outros livros, né, que também são importantes, mas aí vocês vão ter que fazer também escolhas, e se quiser comprar esses livros como anatomia, fisiologia, outros livros de história mais específicos, né, sobre yoga moderno, sobre yoga antigo, enfim. Tem outros livros também que são interessantes, mas esses 4, assim, a gente entende que são bem fundamentais. E eles são entregues nos encontros presenciais, né? Então, para quem é da turma mensal. Para a turma online, se o encontro presencial ele também for no começo, eu precisaria olhar aqui, que eu não estou me lembrando muito bem as datas disso. Mas ou ele vai ser entregue no momento de um encontro presencial, e aí você pode pegar o livro, ou se ele for enviado, aí tem um custo de frete, né, dependendo aí de onde é a sua localidade e tal, para ser enviado, mas assim, da última vez foi em torno de R$ 30 o envio desses livros, tá? Então ele pode ser enviado também. Tem disponibilizar um conteúdo antes da aula, para a gente estudar antes da aula? Em geral não, tá, Daniela? Daniela? Em geral não. Em geral a gente, a não ser que seja assim um conteúdo que ele vai ser, né, abordado ao longo de vários encontros, como asanas, por exemplo, vai aparecer muitas vezes. Aí a gente dá alguma lição de casa em alguns momentos, olha, vai praticando isso, depois a gente vai encontrar de novo, pranayama, né? Coisas que levam assim, não só um encontro, mas agora, quando for a aula de um professor especificamente falar de Sankhya, ele não vai falar antes o que você tem que estudar. Não, você vai ali ter a aula dele, ele vai recomendar algumas coisas. Se você quiser se aprofundar mais, você pega o conteúdo que ele deu e aí você vai buscar, né, as referências que foram passadas e tal. Então é mais ou menos assim que funciona. Uma colocação, aproveitando a pergunta da Daniela, quando nós começamos o curso na FMU, ele era um curso de 90 horas de introdução ao yoga. Acabou o curso, os alunos disseram, puxa, a gente quer mais. Aí nós fizemos um outro curso de 90 horas que a gente chamava Aprofundamento. Aí acabou os alunos, não, nós queremos mais. Estou falando de 1996, 1997. Aí tá bom, fizemos mais um curso. Enfim, quando chegou pela 4ª edição, nós já tínhamos 360 horas, aí virou um pós-graduação. Mas o assunto não esgota, Daniela, não acaba nunca. Se você quiser fazer um curso só de Patanjali, você pode ficar um ano estudando Patanjali e não acaba. Se você quiser estudar só o Bhagavad Gita, esses assuntos não acabam. A gente vai dar uma boa noção do que é cada curso, desculpa, cada texto, mas o aprofundamento nisso não tem fim, né? Não tem fim. Depois vocês vão conhecer pessoas muito legais. Ah, eu quero fazer lá na Palas Atena o curso de aprofundamento, não sei do que. Eu vou fazer com o professor Roberto Cardoso, ou com o Guilherme Romano, sei lá o que. Vocês vão ter muitas possibilidades de acordo com o que lhe agrada mais. Ah, quero fazer um curso de yoga para criança, porque você vai ter uma abordagem bacana sobre o que é o yoga para criança, mas tem muita coisa para aprender, não acaba nunca. Que é um pouco da pergunta da Flávia, né? Não sei se é respondível essa pergunta, mas quão profundo vai na filosofia? É um pouco isso, né? Assim, esse quão profundo ele é infinito mesmo, né? A gente não chamou o curso de aprofundamento, foi até um nome que passou, a gente preferiu chamar de aperfeiçoamento, porque assim, um curso desse tamanho, com essa quantidade de temas, ele nunca vai poder ser assim o mais profundo possível, né? Ele vai sempre ser profundo o necessário, né, para que você entenda aquele conteúdo, entenda aquele texto, entenda seu momento histórico, entenda sua relação com a prática, ajude a compor a prática. Mas se você quiser aprofundar a filosofia, você vai ter aí uma vida inteira de possibilidades, né? Em Patanjali. O Colasso queria fazer um curso de quê? De 5 anos, né? Só de Patanjali. Eu acho Então, que, desculpa, a gente vai garantindo a profundidade.
oferecendo os melhores professores que a gente consegue sobre o assunto. Então, mesmo que ele tenha só 3 horas ou às vezes 6 horas para passar um conteúdo, é uma pessoa que estudou muito tempo sobre esse assunto e passa na profundidade da experiência de vida dela. Agora, se perguntar para essa professora sobre se é profundo o que ela está falando, né, para ela que ficou anos e anos, a vida toda estudando, vai falar assim, né, tem muito mais. Então, é difícil mesmo medir essa profundidade. É. A Joanita chegou depois, né? Parece que não pegou assim a maior parte da nossa fala aqui, mas está gravado, a gente passa isso depois para vocês. Fiz matrícula, que legal, gente. A Carol escreveu já, obrigado pelos nomes dos livros. Receberei o pagamento 20 dias antes do início do curso. Então a gente não está falando de pagamento ainda da primeira mensalidade, a gente está falando só de matrícula. E essa questão do pagamento da mensalidade fica para cerca de 20 dias antes do início do curso. Duas dúvidas da Ana sobre o formato. Para minha realidade, o ideal seria um formato híbrido, pois não moro em São Paulo. Então, online é bem-vindo na maior parte do tempo. Porém, acho importante as trocas presenciais, pois conseguiria ir para São Paulo a cada 2 meses. Nesse caso, o mais indicado seria o mensal. O online só tem 2 encontros presenciais, né? Então, assim, 2 encontros presenciais ao longo do primeiro módulo, que é de abril a novembro ou dezembro. Se você pensa em ir mais vezes no presencial, talvez o formato mensal seja melhor. Que aí você assiste online quando você não puder, né? Você alternaria, assim, meio que alternaria, pelo que eu entendi, uma vez poderia ir um mês sim, um mês não, né? E como esse online, também online não, a turma mensal, dos 10 encontros dos 10 finais de semana do primeiro módulo, 3 já são online mesmo, e 7 são presenciais. Desses 7, talvez você conseguisse aproveitar aí, pelo menos uns 4 ou 5, talvez. Então, não sei, né? É claro que isso é muito pessoal, mas quanto mais presencial você for, melhor. E aí talvez seja melhor esse formato mensal, já que você conseguiria ir bastante, porque é bastante, né? A cada 2 meses, acho que é bem legal. Se no meio do curso acontece um imprevisto e não consigo continuar, é possível trancar e voltar em outro momento? Sim, é possível sim, tá? Se a pessoa tranca no primeiro mês ou no segundo, a gente não considera isso trancar. A gente considera isso interromper e aí tem que fazer de novo. Mas se você parou lá no quarto, quinto, dá para Isso. continuar depois sim. A gente planeja essa continuidade em até 2 anos também, porque depois o curso muda muito. E às vezes a pessoa, depois de 10 anos, acontece, né? Ela quer voltar e a gente não sabe aonde colocar. Então tem um tempo calculado para isso. Que mais? Eu acho que vale considerar, se está na dúvida entre fazer aula ou do curso online ou curso mensal, os horários do curso também, o seu melhor momento de aprendizado, porque o semanal ele é à noite, então você tem que ter essa disponibilidade, né, de espaço mental para aprender à noite, né? E o mensal, ele é, sei lá, tem o sábado inteiro, então tem também essa dedicação, conseguir pegar um sábado inteiro, um domingo, meio período, e se dedicar ao curso. Então, qual é a forma que você vai conseguir aprender mais? Né? Acho que era isso. É. A Erika pergunta, além do notebook ou do celular e do tapetinho, não é? Bom, nem o tapetinho, né? Para quem vem no mensal presencial, tem tapetinho lá na escola. O que a gente gosta muito é das anotações de vocês. Então, leva o seu caderno, faça suas anotações. Por mais que você vá ter o livro, e o material está no livro, por mais que o professor vá fazer uma exposição de slides, e esses slides vão ficar à disposição de vocês, a sua anotação é sempre uma coisa muito preciosa. Então, não precisa de nada. Lápis, caderno e o aluno. Nós só precisamos de aluno. Os conceitos são mais importantes. Nós não estamos muito preocupados que vocês gravem todos os nomes das posturas em sânscrito. Nós não estamos preocupados que você saiba citar todos os nomes de ossos e de músculos, enfim, nem nome de todas os textos filosóficos. A gente quer que vocês peguem o conceito. O conceito de yoga é muito importante.
a contribuição do yoga, mesmo sendo uma disciplina tão antiga, nos dias de hoje é muito importante. Então, o que é verdadeiramente o yoga? Para que serve o yoga? Esse é o ponto principal. E aí só precisamos da sua disponibilidade, da sua atenção. Tem o Tem professor que acompanha cada turma do início ao fim? Tem, né? Boa pergunta. Então a turma online eu acompanho, a turma mensal a Carol acompanha, a turma de pós meu pai acompanha, a gente faz esse revezamento, né? Então cada um olha ali uma turma, acompanha assim do início ao fim, porque cada aula é de um professor diferente, né? Mas esse olhar assim ao longo do curso inteiro a gente faz sim, inclusive a gente é o ponto, né, de contato, se você tiver dúvidas, se você precisar de alguma coisa, se tiver alguma, né, alguma coisa que precisa ser resolvida, enfim, tudo isso. Hum. Mas Eu isso não passei quer. pelas principais perguntas. Ah, fala, Carol. Ah, não, mas isso não quer dizer que um não visita o outro, né? O pai está sempre na turma mensal, que Nossa, visita a pós-graduação, que isso, independente disso, tem essas visitas de todo mundo em todos os cursos. Eu acho que uma outra dúvida que acontece é, assim, às vezes vocês fazem aulas de yoga em algum lugar e tem toda essa relação com o professor de vocês, às vezes até o professor que indicou o curso, e a gente oferece aulas abertas, né, no espaço Rojo. E aí fica assim, mas se eu vou parar de fazer aula como professora, a ideia é que não, você vai agregar, você vai fazer, além de aula com o seu professor, algumas aulas com a gente. A aula com o seu professor, ele não vai contar como as nossas horas, aulas, né? É, consideradas aqui no curso de carga horária, mas que você aumente o seu tempo de prática, né? Em vez de precisar fazer a troca, caso seja dúvida de alguém. boa. Das dúvidas que a gente recebeu pelo atendimento, né, que a Giovana passou, a gente já passou por todas elas, as dúvidas mais frequentes, assim, então talvez seja isso. Se forem surgindo questões, gente, vocês podem falar também, tá? Podem falar com a Giovana, coloquei o WhatsApp dela aqui. Podem falar com a gente, manda mensagem no Instagram para mim, manda, enfim, podem falar com a gente. Para quem já escolhe seguir para a formação de professores, vamos poder ter acesso a algum conteúdo sobre ensino do yoga antes do início da segunda parte. É porque assim, não tem esse conteúdo, esse acesso, isso vai ser dado na aula, né? Então assim, não tem o que o acontece. livro da didática, né, que vai ser passado ali, a apostila que vai ser passada no segundo, não, ela não existe, ela vai ser construída, né, na própria aula, com o material da aula. Enfim, a não ser perguntas de corredores, né, que sempre podem acontecer. Só para ajudar a compreensão da Ilka, antigamente era tudo misturado, Ilka. Então, o que que a gente ia fazer? A gente ia falando como é que você monta uma série, como é que você vai montar a sua série, como é que você organiza a sua prática e como é que você organiza a prática que você vai passar para alguém. Então, isso ia meio que junto com o, com o curso. Depois tem um módulo mais específico, o yoga para gestante, yoga para criança e tal. Existe um momento, uma prática, uma parte que não dá para ser desvinculada. Então, nós vamos falar para vocês como é que você pratica, como é que você organiza a sua série, o que consta numa série de yoga. Isso tudo vai pertencer, inclusive, ao módulo que a gente chama desse de introdução, de aperfeiçoamento. Agora, a parte de didática é uma parte que é mais, uma parte mais específica. O que é uma parte específica? Como se faz um planejamento, o que é didática, o que é ensino-aprendizagem, o que é ensino-aprendizagem no contexto do yoga, e aí um pouco de prática de ensino. A gente vai dar aula, vocês vão dar aula, e aí vamos falar de grupos específicos. Então, é simplesmente uma organização, mas não dá para não falar ao longo do curso de como você vai montar a sua aula. Muitos conceitos da didática vão permear o curso todo. Não sei se era isso, Ilka. Muito bem, meus queridos. Acho que está na hora da sopinha. Sim. Sim. Então, estamos disponíveis para a continuidade das dúvidas, mas acho que era isso mesmo. Tá Bem-vindos. ótimo. Bem-vindos. Valeu, gente. Então, boa noite. Prazer em vê-lo, Ricardo. Obrigado.
pela Uhum. presença. Né? E até Obrigado, breve. Até obrigado, breve. Marcos. Tchau, Uhum. tchau. Tchau.